Então, continuando aqui, capítulo relacionado à camada de rede, né? A gente viu até o 4.3 aqui, e ia começar a falar sobre o IP, certo? Então, no 1, ele, parte do 1 era a introdução, depois falou das redes de datagrama e rede de circuito virtual, junto com a tabela de repasse, e aí o que tem dentro do roteador, né? Que é os elementos aqui de comutação, porta de entrada, porta de saída e o elemento de comutação propriamente dito. Então, aqui que a gente começa hoje. Então, uma das duas funções da camada de rede é roteamento e repasse, né? Os protocolos de roteamento eu preciso selecionar um caminho que vai atualizar essa tabela de repasse, e essa tabela de repasse vai ser utilizada aqui junto com o protocolo IP para fazer a conversão do endereçamento, montar o datagrama e manusear o pacote propriamente dito. Além disso, eu tenho o protocolo ICMP, que é para informar de possíveis erros que acontecem na camada de rede. Tem mais para frente sobre esses dois protocolos aí. Então, o formato do datagrama, lembrando lá que tem o atref, né? Aí, como está falando ali de datagrama, né? É uma mensagem que é passado na camada de aplicação, um segmento na camada de transporte, um datagrama na camada de rede. Por isso que ele está falando de datagrama IP. E MSDQ, a hora que ele chega aqui na camada de enlace, que é a próxima, isso daí vira o enlace. Então, ele vai ter aqui a versão do protocolo que está usando, do protocolo IP, comprimento do cabeçalho, tipo de serviço, comprimento do datagrama em bytes, o identificador. Aí tem algumas outras informações, né? Tempo de vida, por exemplo, o protocolo que está usando na camada na camada superior, camada de transporte, uma soma de verificação, um deslocamento da fragmentação desse datagrama que tem mais para frente aqui, endereço IP de origem e destino, né? Fonte e destino, e algumas outras opções além disso. Essa fragmentação que tinha como um dos campos ali, acontece porque eu tenho tamanho de enlaces diferentes. Por exemplo, nesse enlace aqui, que é um canal de comunicação, eu posso ter um tamanho máximo de 1.500. Só que o dado que foi enviado pela outra rede aqui pode ter um tamanho de 4.000. Então, eu preciso dividir esse datagrama. Então, por exemplo, é como se eu tivesse esse computador aqui, um desses computadores enviando uma mensagem lá para cima, e essa mensagem está em um datagrama de 4.000 bytes. Né? Como aqui você tem um enlace de tamanho diferente, esse datagrama de 4.000 bytes precisa ser fragmentado em partes, né? Que é essa representação aqui. Então, se eu tenho um datagrama de 4.000 bytes e eu tenho um tamanho máximo de 1.500, eu preciso dividir isso daí em partes. Como eu preciso dividir isso daí em partes? E, para usar o protocolo TCP, por exemplo, eu uso 20 bytes, e para usar o protocolo IP eu uso 20 bytes também, você acaba usando 40 bytes, mais o que você usa na camada de aplicação. Então, nessa reconstrução, como ele está usando ali, por exemplo, o TCP, que é o que ele estava falando lá, que é o 20 bytes, sobra 1.480 para você usar de dados efetivos. Né? Então, eu tenho lá a transmissão de 4.000, preciso quebrar em transmissões de 1.500. Só que desses 1.500, 20 já é utilizado pelo TCP. Então, sobra os 1.480. E que ele vai fazer? Esse datagrama aqui vai ser quebrado em vários datagramas menores. O tamanho máximo é 1.500. Né? Essa flag de fragmentação, que é o flag, indica 1 aqui para falar que está fragmentado. Esse deslocamento tem a ver com a quantidade de bytes, então os primeiros 1.480 bytes desse de 4.000 vai estar aqui no primeiro fragmentado aqui. Depois,
quando você pega essa representação do 1.500 no próximo dado aqui, você vai ter os próximos 1.480. E se você pegar 1.480 com 1.480, você vai ter ali 1.480, vamos só marcar aqui mesmo, você vai ter 0, 6, aqui, 9 e 2. Você tem 2.960. Para bater os 4.000, falta esse 1.040 aqui. Então essa é a representação de quanto do tamanho de cada um desses datagramas que foi fragmentado aqui, porque eu tenho uma rede que tem um enlace maior, um enlace aqui. Aqui eu consigo enviar a 4.000 bytes, aqui eu preciso enviar 1.500. Então eu preciso fazer essa fragmentação. E esse 1.480 por 8 tem a ver com esse deslocamento, né? Que aqui começa no 0, depois de como se fosse 185 dados, você começa o segundo pedaço desse datagrama, e aí finaliza com esse último datagrama aqui. Aí, além disso, nessa tag de flag 0 é para indicar que é o último pedaço, né? Então, você mandou 3 pedaços, quando indica 1 nesse campo, quer dizer que continua mais pedaços depois. Chegou no 0 aqui embaixo, é o último pedaço, certo? Deixa eu ver. E, além disso, o endereçamento da camada IP, né, que é o protocolo IP propriamente dito aí. Aí vocês conhecem, né? Fala lá, endereço IP 32 bits, acho que até falei disso numa aula presencial, né? O endereço IP tem 32 bits, só que a hora que a gente olha nele aqui, ó, 223.1.1.1, ele tem aqui, nesse exemplo, ele tem 6 bits. Só que por que é 32 bits? Aí vem dessa representação aqui, ó. Eu tenho 8 bits para a primeira trinca de números, mais 8 bits para a segunda, para a terceira e para a quarta. Então você tem 8 bits 4 vezes aqui. Então, mesma coisa, você pega aí 192, 168, 11. Você pode ter 4 trincas de 3 números. A cada trinca, você tem 8 bits. E por que esses 8 bits? Você pega 2 elevado a 8, você tem 255. Quer dizer que você tem 256, 2 elevado a 8. Quer dizer que você pode ir de 0 no seu endereço IP até o 255 em cada uma das trincas aí. Além disso, você tem subredes quando você pega o endereçamento IP. Vamos ver se vocês estão ouvindo aí. Quantas subredes eu tenho nessa representação aqui, ó? Aqui tem uma representação, um roteador e 7 computadores aqui, né? Ó. Quantas subredes eu tenho nessa representação aqui? Essa acho que ainda é fácil. Tem uma outra ali que normalmente o povo erra. Ouvindo aí ou não? Estamos ouvindo. Quantas subredes aí tem? Ó? Quantas subredes? 5, 7. 5. 7 é a máquina, não? São 7? 7, por que 7? Subredes. O que é uma subrede aqui? Ó? Se eu pego nessa representação, eu vou ter que marcar de amarelo. Alguém escreveu 3 no chat, professor. Agora sim, 3. Luiz Henrique. Aí sim, esse pedaço aqui em amarelo é uma. Como que eu identifico isso daí? Pelos endereços IP. 223.1.1 alguma coisa é uma subrede. Então, tem o 1, 2, o 3 e o 4 nessa subrede. A outra para cá, 223.1.2 alguma coisa, né? Faz sentido. Aí, certo? Aí esse último número é o que identifica cada um dos elementos, né? E a última aqui embaixo, né? Lembrando que a hora que eu estou fazendo esses riscos aqui, ó, eu pego até esse pontinho aqui, ó, né? Como se fosse. Nessa subrede mais à direita aqui, eu tenho 3 elementos nessa subrede. 2 são computadores e 1 aqui é o endereço do roteador. Então ele entra como parte dessa subrede. Porque se
algum desses computadores aqui precisar mandar uma mensagem para fora, ele vai mandar para o 223.129. Aí daqui ele repassa para qualquer outro lugar. Certo? Então aqui, ó, 3 subredes, né, nessa representação aí. Então o endereço é a parte aí o endereço IP é o número que você tem, e a subrede é tudo que está conectado nessa representação aí. Aí, quando você vai determinar isso daí, você tem que pegar todos os elementos, né? Tanto que ele marca aqui esse sombreado aqui, né? Aí você montou uma subrede nessa representação aqui. E aqui, quantas tem? 3 também? Quantas subredes nessa? Bom, tem o mesmo número de grupos, mas... Sim. É 3 também? Não. Só pelo desenho aqui, ó, aqui ele representou uma subrede como sendo esse mais claro aqui, ó. Então aí você consegue ver que você tem mais, né? Você tem uma aqui em cima, ó, que é tudo isso daqui, a outra aqui embaixo e essa daqui. Só que a hora que você pega aqui no meio, entre um roteador e outro, você também tem uma subrede. Aqui também. Mas como funciona essa aqui também. roteador Pode falar? Como que é? Eu não entendi. Entre um roteador e outro, como que funciona? Eles vão ter esses 2 caminhos, porque ele precisa se conectar. O roteador tem a porta... A comunicação entre eles. Ah, tá. Entre um roteador e outro. Então aqui, por exemplo, onde tem um computador, quando esse computador aqui precisa mandar alguma coisa para fora, ele manda para esse endereço. Chegou aqui, a tabela de repasse e o roteamento vai enviar para onde precisar. Se ele precisou enviar para cá, você vai ter esse endereço aqui para enviar, e você vai de saída, e esse endereço aqui de entrada, vamos supor que é aqui para baixo, né? Então a diferença nessas subredes aqui é que não tem nenhum dispositivo final, né? Você só tem roteadores ligados nessa subrede, você não tem dispositivo final se comunicando. Essa comunicação, só um pouquinho, essa comunicação que, por exemplo, um elemento aqui de cima mandar uma mensagem para aqui de baixo, isso daí vai usar um protocolo que é chamado de NAT, né? Por quê? Se esse computador aqui, vamos até marcar em amarelo para ver se fica aqui. Se esse computador 223.111 quer se comunicar com 132 aqui embaixo, esse computador aqui não sabe onde está esse daqui. O que ele vai descobrir a hora que ele está passando pelos roteadores aqui? Ele vai descobrir que, para alcançar o computador lá de baixo, ele tem que mandar por aqui, né? Quem sabe onde está o 132 é esse roteador aqui, porque ele faz parte, ele tem um pedaço, no caso que é o 1327, que faz parte dessa subrede aqui embaixo, né? Aí o protocolo NAT, que tem um pouquinho mais para frente aqui, vai usar para fazer essa transmissão aí. Ia perguntar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Certo? Tá, então aqui 6 redes então, né? 3 com computadores e mais 3 nessa representação aí. Antes de entrar no NAT ali, o endereço IP eu preciso obter um endereço IP. Aí vem um outro protocolo para fazer isso daí, que é esse DHCP. Quem já configurou, por exemplo, colocar... Você tem um roteador na sua casa, o modem que você pega a internet, você vai colocar um roteador a mais, né, para aumentar o sinal, você tem que desabilitar isso daqui para o segundo roteador, né, que é o DHCP. DHCP é o protocolo que dá o IP para quem está chegando. Tem uma representação aqui, então vamos supor que esse computador aqui, ó, está chegando, quer se conectar na rede. Ou seja, é como se essa rede aqui já está montada, você tem 3 computadores desse lado aqui, 2 aqui embaixo e mais 2 aqui. Esse cara aqui ainda não se conectou na rede, né? Primeira coisa, para ele conseguir se conectar na rede, ele tem que ter um IP disponível para ele. E quem faz isso é o servidor DHCP.
certo? Então aí, o DHCP, só voltando aqui para falar o conceito, permite que o hospedeiro obtenha um endereço IP. Ele pode renovar isso daí, ou seja, você tem um tempo de vida para você utilizar o endereço IP, você consegue fazer reutilização desses endereços, né? Então, se um usuário está usando o IP X, passou o tempo dele, você consegue reutilizar esse X para outros usuários. Aceita esses usuários móveis quando ele quer se juntar, e o DHCP é dividido em 4 etapas, né? Aí é descoberta, oferta, requisição e aceite, certo? Então, esse exemplo aqui, ó, cliente chegando na rede. A hora que ele chega aqui na rede, o que ele tem que mandar uma mensagem? A hora que você, às vezes aparece, a hora que você está se conectando no Wi-Fi lá, obtendo endereço IP. O que é esse obtendo endereço IP? O cliente manda uma mensagem para o servidor DHCP, que isso é a descoberta. É como se ele quer saber qual que é o endereço da rede, como que ele se conecta nisso daí. Aí ele usa lá o 255 em todos os campos aqui do seu endereço IP para acessar o modem. O servidor DHCP recebeu isso daqui, o servidor vai analisar como se fossem os endereços IP que tem disponível para alguém usar. E ele faz uma oferta, né? Nessa oferta, ele manda lá, indicando qual que é o endereço IP possível para você usar. Então, ele indica aqui o endereço que você pode usar. O 5 aqui em cima, o SRC, é a source, né? É a fonte, quem está mandando a mensagem, que é o servidor DHCP. Então, ele faz a oferta para o cliente que está acabando de chegar. O cliente vai poder solicitar isso daí, né? Então, se ele aceitar a oferta desse endereço IP, ele manda uma solicitação, falando lá que a fonte é 0, o endereço que ele aceitou é esse daqui, e algumas outras informações para aceitar isso daí. O servidor recebeu isso daqui, manda um ACK confirmando, ó, o seu endereço IP é o 124, confirmando essa solicitação. Certo? Então, isso daqui é quando... A primeira coisa que é feita é quando você se conecta numa rede que você nunca usou, por exemplo. Por isso, você precisa de um endereço IP. Nesse caso aqui, ó, o servidor DHCP estava no 125, né? E ele vai se conectar usando o 124 aqui, que foi a oferta, né? Então, o DHCP, além de disponibilizar esse endereço IP, ele pode passar outras coisas. Uma delas aqui, por exemplo, ó, endereço do roteador do primeiro salto para o cliente. O que é esse endereço do roteador por primeiro salto? Toda vez que algum desses computadores aqui, ó, for mandar alguma coisa para fora, ele vai mandar aqui para o 129, né? Então ele tem que passar pelo 129 para depois, ou ver se vai aqui no sentido do 114 ou do 1327. Então, isso que ele precisa do endereço do roteador no primeiro salto. Além disso, ele pode passar também o servidor DNS, que a rede local pode usar, alguma coisa da rede que ela pode, específica de um tipo de rede que pode usar. E a máscara da rede para quando você precisar acessar algo desse tipo, certo? Então, DHCP é para dar o IP para o usuário. Depois que ele tem o IP, você pode ter uma sub-rede desse tipo aqui, certo? Aí entra no NAT que eu comentei lá, né? Então, esse NAT, você ter essa representação aqui, ó, uma sub-rede. Quando um computador aqui vai mandar uma mensagem para o resto da internet aí, ele vai passar essa mensagem nesse sentido aqui, só que a hora que ele passa nesse roteador, é feita uma tradução, né? Que um protocolo NAT aí é uma tradução do endereço de rede. Essa tradução tem uma representação aqui que é mais fácil, né? Então, mesma coisa aqui, ó. Tenho 3 computadores, né? 3 computadores, mas eu tenho o 004 aqui, que é o endereço dessa conexão aqui no roteador. Então, no primeiro exemplo aqui, ó, o 001, que é esse elemento aqui,
quer mandar um datagrama lá para o outro lado, como se fosse para esse computador aqui, ó, PC1. Né? O endereço desse PC aqui, ó, 128.119.40.186, né? Ele tá para esse lado aqui, conectado, passando por vários outros roteadores. Quando ele manda isso daí, ele vai repassar isso daí para o elemento, para a saída do roteador dele, né? Então isso daqui vai chegar aqui no 004. Quando chegar nessa conexão, o roteador NAT aqui, o protocolo NAT, vai mudar o endereço desse datagrama, falando que quem mandou essa mensagem não foi mais o 001. Quem mandou essa mensagem agora vai ser o 138.76 aqui, ó, né, que é esse endereço aqui. Então, o que ele fez de tradução? Quem está mandando a mensagem é o 001. Mas a hora que passa essa mensagem pelo roteador, ele faz essa tradução. Ó, o 001 agora é 138 e aí por diante. Saiu essa informação para lá, ele indica aqui também as portas, né? O 3345 e o 5001. Saiu essa informação, a hora que ela chegar aqui no destinatário, que é esse PC1, ele vai mandar uma resposta, né? Essa resposta é para quem enviou a mensagem. Ele, o PC1 aqui desse lado, recebeu a mensagem como se fosse do 138, certo? A hora que ele recebeu a mensagem como se fosse do 138, ele vai responder para esse 138, que é esse elemento aqui. A hora que a mensagem chegar aqui nesse roteador, ele faz a última etapa, que é voltar de 138 para 001, né? Ou seja, para reencaminhar de novo para esse elemento aqui. Qual que é a ideia do protocolo NAT? Para alguém aqui de fora, esse PC1, se comunicar com o 001 aqui, ele não precisa saber o endereço específico dele. Ele precisa saber esse endereço aqui do 138. Por quê? Se chegar uma mensagem aqui no 138, indicando aqui uma porta que o roteador está usando para controlar, esse roteador sabe quem enviou a mensagem, que é o 001. Né? Então, o roteador NAT, é que essa tabela de tradução NAT, é para, se alguém aqui nesse canto quiser se comunicar especificamente com alguém, vai ter que passar por esse roteador. E esse roteador, ele faz a tradução, o protocolo NAT, no caso, faz a tradução para se comunicar com alguém específico aqui e para fora. Essa que é a ideia do NAT quando você está utilizando isso daí. Só voltar falando as ideias aqui. Então, é para quando você pensar nessa comunicação, você ter um único endereço IP no que se refere ao mundo exterior que ele fala aqui, ó. O que é um único endereço IP? Todo mundo, já rabisquei um monte aqui, mas acho que vai dar para entender. Ó. Todo mundo que quiser se comunicar com algum desses três aqui, ó, você vai ter que passar pelo 138. Então é mais fácil alguém de fora mandar uma mensagem para o 138 e a tabela de tradução resolve aqui para qual desses três é a mensagem. Então, é essa ideia de você ter um único endereço para se conectar com o mundo exterior aí, no caso. Aí ele vai fazer várias funções, né? Você vai enviar esses datagramas para trocar esses endereços, atualizar essa tabela de tradução, receber e substituir esses endereços quando você precisa fazer essa representação aí do NAT. Além disso, na camada de rede, outro protocolo que eu tinha comentado ali no começo é o ICMP, Protocolo de Controle de Mensagens da Internet. Né? Esse protocolo é usado lá pelos hospedeiros e roteadores para informar o nível da sua rede, indicando lá, por exemplo, que a rede de destino está inalcançável, que o hospedeiro está inalcançável, que uma porta pode ter dado problema, uma descoberta de roteador, o tempo de vida expirado, e aí por diante. Então, isso daí são mensagens que são trocadas, indicando informação referente à rede.
Por exemplo, quando você usa lá o trace route para traçar a rota, ele pode enviar várias mensagens lá ao DP tentando traçar, tentando descobrir a rede para você chegar em determinado local. Aí, protocolo IPv6, né? Por que usar o IPv6? Por que foi proposto esse modelo, atualizar a versão 4 para a versão 6? Qual que era a ideia lá? Qual que era o problema da versão 4? Uma hora ia acabar os endereços IPs versão 4 disponível. É a mesma coisa se a gente pensasse nos números de celulares, né? Você tem lá 4 números aqui, mais 4 números, sei lá, 0, 0, 0. Por que inseriu um 9 a mais aqui nos endereços? Porque uma hora ia acabar esses números de telefone disponível, né? Então, antes que acabasse isso daí, já foi proposto um novo modelo da versão 6 para não ter esse tipo de problema. Diferente da versão 4, versão 6 a gente tem 40 bytes, né? E outra característica, aquela fragmentação não é permitida na versão 6, só na versão 4 que é permitida essa fragmentação. Então, o cabeçalho aqui da versão 6, você tem alguns campos indicando alguns campos diferentes. Por exemplo, da prioridade, um rótulo e um próximo cabeçalho para indicar as trocas de mensagens. A soma de verificação no versão 4 foi removida, algumas opções ainda são permitidas, e também foi atualizado esse protocolo ICMP, também uma versão 6, para indicar, por exemplo, que são pacotes muito grandes e fazer transmissões, por exemplo, no multicast. Qual que é a ideia aí de trocar da versão 4 para a versão 6? Não existe um dia de conversão. Eles falam, a partir de amanhã todo roteador tem que implementar a versão 6. Por quê? A gente tem roteadores antigos que estão em funcionamento que só trabalham com a versão 4. Então, a ideia de usar a versão 6 é fazer como se fosse um túnel, né, para colocar os dois, versão 4 e versão 6, funcionando ao mesmo tempo. Como se eu tivesse algo desse tipo aqui. 6 roteadores, sendo que esses dois aqui do meio só trabalham com versão 4. Poderia ser, por exemplo, roteadores mais antigos, né? A visão física, eu tenho isso daqui. A hora que vai fazer a transmissão propriamente dito, em uma visão lógica, eu vou ter um túnel, né? O que é esse túnel? Eu vou precisar, no túnel, fazer uma conversão para a versão 4. Então, a hora que chega a mensagem aqui nesse versão 6, que também implementa a versão 4. Se ele vai se conectar com alguém que é a versão 4, que seria esse elemento que está dentro do túnel aqui, ele faz uma conversão. Ele recebe um datagrama na versão 6, cria um novo datagrama aqui, que seria essa representação, para a versão 4, se comunica com esse elemento aqui, que também se comunica na versão 4 com esse, e depois, a hora que ele vai se comunicar com outro na versão 6, ele, como se fosse desencapsula aqui, desempacota aí, vamos pensar, o dado que foi transmitido na versão 4. Então, essa que é a ideia do túnel, para poder conectar aqui e fazer a comunicação entre esses dois, versão 4 aqui no meio. Porque senão, se esse roteador não implementasse a versão 4, ele não conseguia se conectar com esse cara. Então, todos os versão 6 também implementam a versão 4, porque se ele precisar se comunicar com alguém aqui no meio, ele precisa fazer essa comunicação, que é receber um pacote na versão 6, pegar os dados desse pacote e criar um novo versão 4. Se comunica com o 4 à medida que ele precisa, quando ele tiver um novo na versão 6, ele faz essa comunicação até chegar no destino final aqui. Além disso, na versão do protocolo IP, a camada de rede é responsável pelo roteamento. Né? Roteamento, traçar a rota. Né? Sair de um lugar, descobrir que eu quero sair aqui
uma mensagem do meu computador, por exemplo, até chegar no computador de vocês. Para fazer isso daí, eu preciso traçar rota, né? Preciso usar um algoritmo de roteamento que traça a rota para atualizar essa tabela de repasse. Lembra dessa representação que tinha no começo do capítulo, né? Então, por exemplo, está chegando aqui um datagrama nesse roteador. Esse datagrama está com um valor no cabeçalho de 0,111. Quando chega alguma coisa com esse valor 0,111, ele manda para a saída 2. Mas por que ele manda por essa saída 2? Porque o algoritmo de roteamento indicou que se alguém está mandando uma mensagem com 0011, essa mensagem deve ser para alguém que é alcançável a partir desse caminho 2. Então, o algoritmo de roteamento que atualizou essa tabela de repasse. Na representação, para falar de algoritmos de roteamento, é usada a ideia de grafo, né? Então, uma representação aqui de um grafo, onde você tem nós, né? Como se fosse, pode ser os roteadores representando isso daqui, custo entre cada um desses nós, então os valores aí de 1 até 5, nas arestas, né? Você tem esses custos aí. E essas arestas são os enlaces, né? Que é um canal de comunicação entre o U e o V. Aí o que o algoritmo de roteamento pode fazer? Perguntar, por exemplo, qual é o caminho de menor custo entre U e Z. Então eu quero sair daqui e chegar aqui. O que o algoritmo de roteamento precisa fazer? Descobrir qual que é o caminho de menor custo para chegar lá. Se não me engano, acho que é esse daqui, né? 1, 1, 2. Né? É o menor caminho para você chegar lá do outro lado. Aí, cada algoritmo trabalha de forma diferente. Por exemplo, você tem algoritmo, nas classificações aqui de algoritmos, você pode ter algoritmo com informação global ou com informação descentralizada. O que seria um algoritmo com informação global? Aí todos os roteadores conhecem a topologia da sua rede e os custos de cada enlace. É como se o U já sabe todas essas distâncias que está representada aqui nesse mapa. Né? Então ele só tem que, a hora que o U quer mandar alguma coisa para o Z aqui do outro lado, ele sabe todas essas distâncias, ele vai calcular qual que é o custo e vai traçar a rota. Então isso daí é o algoritmo de estado de enlace, que é o Dijkstra. Quando eu tenho um algoritmo que não tem essa informação global, que é o descentralizado, aí quando o roteador só conhece os seus vizinhos. Né? É como se, no exemplo que eu falo lá, eu quero sair daqui de Maringá e quero ir para São Paulo, mas eu não conheço o mapa do Paraná e de São Paulo, por exemplo. Eu só sei que Maringá está ligado com os vizinhos dele. Aí você tem uma representação de um algoritmo de roteamento descentralizado. Por quê? Eu só conheço os meus vizinhos. Eu sei que a distância para Sarandi é 10, a distância para Paissandu é 20, e aí por diante. Né? Eu pensando em Maringá, só conhecia os vizinhos. Aí, para fazer isso daí, eu preciso fazer uma iteração com os outros vizinhos para conseguir descobrir a rota entre dois lugares. Aí eu uso um algoritmo diferente, que é o algoritmo de vetor de distância, que é o Bellman-Ford. Que são os dois que a gente vai ver aqui. Além disso, posso ter algoritmos estáticos ou dinâmicos. O que é um algoritmo estático? A rota muda, mas muda lentamente. Né? Um algoritmo dinâmico, a rota pode mudar mais rapidamente. Então aí você precisa fazer uma atualização. O que é a rota mudar? Vamos pensar que essa representação aqui, eu tenho Z conectado no W e no Y. Se o Z, por exemplo, for um elemento móvel, ele pode mudar e sair dessa posição e entrar o Z aqui embaixo conectado no X e no Y. O Z pode desconectar esses 5 aqui. Aí você tem um algoritmo que a rota muda mais rapidamente. Então aí você precisa
trabalhar com a atualização em cima dessas rotas. Então, o primeiro algoritmo aí é o estado de enlace, que é o algoritmo de Dijkstra. Vocês já viram Dijkstra em algum lugar aí? Vocês lembram disso? Vamos ver se alguém tá vivo aí. Lembra de ver o algoritmo de Dijkstra em algum lugar ou não? Já. Em estrutura de dados a gente viu. Estrutura de dados, justo. Então, o algoritmo de Dijkstra aqui, tem uma representação aqui do algoritmo, mas pensando nessa representação aqui, o que ele precisa construir? Ele precisa visitar todos os nós, partindo aqui de um nó inicial, e lembrando só aqui que o algoritmo de Dijkstra, ele calcula isso daqui, né? Então, ele calcula o caminho de menor custo de um nó para todos os outros. Então, ele vai atualizar a tabela de repasse para esse nó. Então, o algoritmo de Dijkstra, quando você roda ele, você tem que falar quem que é a origem, né? O que ele vai ter de resultado, qual que é o caminho para todos os outros nós. Então, por exemplo, colocando o U aqui como nó de origem, ele vai calcular o caminho para todos os outros nós partindo do U. Como que é feito isso daí? Primeiro, ele vai ver quais são as distâncias dos vizinhos dele. Então, você tem aqui que o U é vizinho do V, que é esse elemento aqui que tem custo 2. Ele é vizinho do W, é esse elemento aqui que tem custo 5. E ele é vizinho do X, que tem custo 1. O que ele vai fazer? Ele é vizinho de 3 elementos. Então, ele escolhe o menor custo. Então, essa representação do N' aqui é a representação dos nós que ele já visitou e ele já conhece o custo. Então, ele começa como se fosse estando no U, ele vai ver quais são os custos dos vizinhos dele, viu qual que é os custos, que é 2, 5 e 1, escolhe o menor e vai para ele. Então, é como se ele estava no U, foi para o X agora, né? Quando ele vai para o X, ele vê, e do X, quem que eu consigo alcançar a partir do X? Do X, se ele for para o V, ele vai gastar 2, que é essa seta aqui. Se ele for para o W, ele vai gastar 4. Ah, mas essa seta aqui é 3, mas ele já andou 1 aqui nesse caminho. Se ele for para o Y, ele vai gastar 2. Então, por que fala aí? O algoritmo de Dijkstra é interativo, né? Então, antes, ele não, nessa primeira linha aqui na etapa 0, ele não tinha nenhum custo estimado para ir para o nó Y, por isso que estava marcado como infinito. Quando ele foi para o X e viu que o X tem essa conexão aqui com o Y, ele atualiza o custo do Y. Porque esse custo do Y agora é menor do que o infinito que ele tinha representado. Aí esse P de Y é o predecessor do nó Y, que seria quando você quer chegar no nó Y, que é esse daqui, antes você tem que passar pelo predecessor, que é o X. Ou seja, para ir do U para o Y, você tem que ir para o X primeiro. Aí, o que ele vai fazer? Escolhe o menor desses elementos, ele pegou esse X aqui, e aí o que ele vai fazer? É como se ele foi do U para o X e depois para o Y. Estando aqui no Y, quem que ele alcança? O V continua essa mesma distância, que é o 2. O W, agora ele gasta 1 para alcançar. Então, ele atualiza esse valor aqui, ó, de 4 para 3. E ele alcança, a partir do Y, agora também o Z. Então, ele vai gastar aqui 1 do X para o Y, 1 aqui e mais 2. Então, ele atualizou esse valor aqui que antes ele não conhecia. Escolhe o menor valor. Vai pegar esse outro que tem custo 2. É como se ele foi do U para o X, do X para o Y, como se ele voltasse lá para o U e agora ele visita esse nó aqui, que é o V. Do V, ele alcança ali o W com custo 3, mesma coisa que ele já conhecia. O custo do Y, do Z aqui no caso, né, que é o Z em cima,
também mantém 4. Aí escolhe de novo um desses elementos aqui, que é o menor, que é o 3, para ir para o W primeiro, né? Depois escolhe o último elemento aqui, que é visitar o Z por último. Então aí é a representação do algoritmo, né? Seguindo essa representação aqui que eu nem costumo entrar em detalhe, mas você vai visitando, descobrindo os custos e atualizando esses custos iniciais, porque que esses dois valores aqui, ó, é infinito, né? Que é a distância de U para Y e a distância de U para Z. Era infinito porque o U não conhecia nenhuma distância menor para alcançar esses dois nós. Quando ele vai visitando os nós aqui, é a representação do N asterisco, e descobre, por exemplo, que ir do U para o X, do X para o Y, e do Y para o Z, somando tudo isso daí, você tem custo 4, você atualiza esses valores aqui. No final do algoritmo, você tem essa representação aqui. A partir dessa representação, é criado a árvore de caminho mais curto a partir de U. Então, quando você tem essa árvore aqui partindo de U, é a árvore de caminho mais curto. Então, para acessar algum desses elementos aqui, você tem que seguir esse caminho da árvore. Junto com essa árvore, você tem a tabela de repasse, que é armazenada no U. Então, no U, você vai ter essa tabela representada desse jeito aqui. Quando o destino de uma mensagem saindo do U, o destino dela é para o V, ele vai pegar o enlace, o V. Então, vai caminhar para cá. Quando uma mensagem tem destino X, ele vai encaminhar pelo enlace o X. É esse daqui. E esses outros três aqui, ó. Vamos ver se vocês entenderam aí. Por que essas três linhas aqui da tabela de repasse do U, o enlace é o X? Por que esse enlace o X aqui, ó? Tem ideia disso daí? Lembrando que essa tabela é a tabela que é armazenada no U. Então, se vamos pensar aqui, um K nesse lado. O K está mandando uma mensagem para o Y. A hora que essa mensagem chegar no U, o U tem que fazer o quê? Mandar para o X. Por que tem esse X aqui, então? Ideia? Porque é caminho comum entre todos os outros? É o caminho mais curto, né? A árvore aqui é o caminho mais curto. O X fosse um nó só para todos os outros? Mais ou menos isso. É como se o K está mandando uma mensagem lá para o Z, lá do outro lado. Só que qual que é a tarefa do U? Ele tem que repassar essa informação. Só que ele só consegue repassar para os vizinhos dele. Então, ou ele vai mandar para o V, ou ele vai mandar para o X. Não tem como o U indicar para uma mensagem aqui do K, por exemplo, qual que é o caminho completo. Então, o U só faz o quê? Indica, ó, o K está mandando uma mensagem aqui para o Z, repassa essa mensagem para o X. Porque no X você vai ter uma outra tabela de repasse desse jeito, indicando aqui no X. Se o destino da mensagem é Z, manda essa mensagem para o Y. Então, cada um desses nós vai ter uma tabela de repasse desse jeito. A função do U é ou enviar para aqui para cima, ou enviar para baixo. Por isso que esse X, um enlace. Porque a função do U é só enviar ou para o V ou para o X. No caso, o caminho que a mensagem tem que tomar é esse aqui de baixo, quando for para qualquer um desses três aqui, junto com esse também, além, né? Certo? Então, essa que é a ideia do algoritmo aí de Dijkstra, né? Ele vai calcular, de novo aqui atrás, o caminho de menor custo de um nó para todos, certo? Aí fala até, tem uma análise até da complexidade que eu costumo não tirar desses slides, por mais que vocês não tenham a matéria de algoritmos, análise de algoritmo aí, mas à medida que você aumenta essa quantidade de nós, a quantidade de comparações que é feito pelo algoritmo é muito grande. Esse n ao quadrado aqui quer dizer que é uma quantidade muito grande de comparação. Isso daí pode fazer com que
quando você tenha muitos nós na sua rede, o algoritmo demore para executar. O outro algoritmo, que é o vetor de distância, aí é aquele algoritmo que é descentralizado, que é o algoritmo de Bellman-Ford, né? Esse algoritmo leva em conta aqui uma fórmula matemática, que é a fórmula de mínimo, né? A distância de x para y é o menor custo de x para y, ou passando por um outro nó, né? Mesma representação aqui, né? Mesmo grafo. Pela equação aqui, se eu quero calcular a distância aqui, por exemplo, de v para z, certo? Que aqui, ó, 2, 1 e 2, a distância é 5, né? Só que como que ele poderia fazer esse cálculo disso daí? Por exemplo, a distância aqui, representando a distância de u para z, vai ser um mínimo entre a distância de u para v, então ele pega, deixa eu até tirar esses rabiscos aqui. Então, essa distância de u para z, ele vai pegar o custo de u para v e de v para z. Então, é o custo de u para v e do v até chegar aqui no final, né? Que é essa representação aqui. O custo de u para x, ou ele pode tentar vir aqui por baixo, u para x, e de x para z, que é esse custo aqui. Ou ele vai de u para w, que é ir aqui por cima, e de w para z. Então, o primeiro caminho, né, que é ele ir para... Vamos tentar rabiscar aqui, tentar mudar a cor aqui. Vamos pegar um azulzinho aqui. A primeira possibilidade que ele tenta aqui de achar a distância de u para z. Ele vai para v. Então, ele pega essa distância 2. Em v, o custo de v para z, que é essa representação aqui, o menor caminho de v para z é 5, né? Que é ele fazer esse caminho aqui por baixo, né? Então, fica com 2 mais 5, que é uma possibilidade para ele ir. Segunda possibilidade, ir para o x primeiro, é isso daqui, né? Então, se ele vai para o x, ele gastou 1. Só que quanto custa para ele ir do x para o z? O x para o z é como se já tivesse calculado isso daí. Então, ele gasta mais 3 e você fica com o custo 4 final. Ou ele tenta ir para o w aqui em cima, gastando 5, mais o custo de w para o z, que é 3, passando aqui por baixo. Então, fazendo esses 3 mínimos aí, ele consegue descobrir um caminho e o menor custo do u para o z. Tem uma outra representação de como que é feito isso daí. Cadê? Aqui. Aí num grafo um pouquinho mais simples aqui, ó. Como que o algoritmo calcula isso daí? Como esse algoritmo, ele só tem a informação dos nós, deixa eu até voltar lá para trás para mostrar isso daqui. Tá? Cadê? Aqui. Né? O algoritmo do Bellman-Ford, ele está nessa categoria, ó, que é descentralizado. Ou seja, o roteador só conhece os vizinhos dele, né? Então, o roteador só conhece os vizinhos. Se ele só conhece os vizinhos, em cada nó eu vou ter uma tabela desse jeito aqui, ó, né? Então, uma tabela no X, vou voltar para o vermelhinho aqui que destaca mais. Uma tabela de custo no nó Y e uma tabela no nó Z. O que essa tabela aqui representa? O X só conhece o custo dos vizinhos dele. Então, ele conhece aqui, ó, o X sabe que dele para ele mesmo é 0, dele para o Y é 2, é esse valor, dele para o Z é 7. Então, ele não conhece, por exemplo, esse custo 1 aqui, que é o que está representado na tabela do X, porque é um algoritmo descentralizado. Então, ele inicialmente tem essa tabela aqui. No nó Y, mesma coisa, você tem essa tabela, só que ele só conhece os vizinhos dele, ó, 2 e 1, os vizinhos do Y. 2 para ir para o X, 1 para ir para o Z. 0 é o custo dele para ele. E mesma coisa no nó Z. Nó Z
só conhece ali o 7 a 1 aqui, ó. Né? Só conhece o 7 a 1 aqui, certo? 0 distância dele para ele mesmo. O que esses nós vão fazer? Cada nó vai enviar o custo, a tabela que ele tem. Então, essas 3 tabelas iniciais aqui. Cada nó repassa para todos os outros a sua tabela. Então, até essas representações das setinhas aqui, né? Você tem que um nó envia a informação que ele tem inicialmente para todo mundo. A hora que ele recebe, pensando só no nó X aqui, ó. A hora que ele recebe essa informação aqui, o nó X, pensando nessa representação aqui, ó, o nó X recebeu essa tabela do nó Y e essa tabela do nó Z. O que ele vai fazer? Aí ele vai tentar ir por outros caminhos. Então, por exemplo, o nó X, sabia que para alcançar o nó Y, ele tinha como custo 2. O que ele vai tentar fazer? Tentar ir para outro nó. Então, por exemplo, se para alcançar o nó Y, ou ele vai direto para o Y e gasta 2, e 0 porque ele já está no nó Y, ou ele pode tentar ir para o outro vizinho dele. Né? Então, ele vai ou nesse sentido e gasta 2 mais 0, ou ele vai aqui, 7 mais 1. Né? Só que lógico que o gastar 2 é melhor. Então esse valor 2 é mantido segundo essa representação do mínimo aqui. No terceiro valor aqui, ó, para o X e para o Z. Vou riscar de amarelo aqui, ó. Para o X e para o Z. Inicialmente, o X só conhecia essa distância 7. Só que se ele tentar ir por outro caminho, ou seja, ir para o Y primeiro, depois para o Z. Aí você vai ter essa representação aqui, ó. Ele tinha a distância 7. Então ele sabia que ele gastava 7 mais 0 para chegar no Z. Só que ele recebeu essas informações aqui, ó, dos outros nós, que são essas outras 2 tabelas, e nessas outras 2 tabelas, como está preenchido aqui esses 2 valores, o X agora sabe que se ele for pro do Y para o X, do X para o Y, né, que é o outro custo que ele tem, e do X para o Y. Então, se ele gastar 2 para ir primeiro para o Y, e ele vê nesse valor aqui, ó, que do Y para o Z ele gasta 1, ele chega nesse valor aqui, ó. Ou seja, ele descobre, recebendo essas informações aqui, essas outras tabelas dos outros usuários, ele atualiza o valor que ele tinha aqui para ir para Z, que era 7, ele atualiza isso daí para 3, certo? Vou voltar aqui, explicar de novo essa ideia aqui, ó, certo? Deixa eu ver, vamos sair assim que é mais fácil para apagar. Então, tabela inicial de cada um dos nós. Nessa tabela inicial, você tem o custo só dos seus vizinhos. Então, o X só conhece o 2 e o 7 aqui embaixo. Mesma coisa o Y, só conhece o 2 e o 1, que são as 2 conexões do Y, e o 7 a 1 aqui do Z. Cada nó manda o custo para todo mundo. Né? Então, esse primeiro custo aqui, o que ele vai tentar fazer? Se o X fosse direto para o Y, ele gastava 2 e só. Se ele tentar ir do X para o Z, ele já sabe que ele tem custo 7, e do Z para o Y, ele recebeu essa informação falando que ele gasta 1. Então ele vê, o que é melhor, gastar 2 ou gastar 8? Gastar 2, manteve esse custo. O outro nó aqui, ó, a hora que ele recebe essa mesma informação, ele vai fazer essa mesma análise. Ele tinha o X, tinha esses valores, e o custo para ele ir direto para o Z era 7. Só que o X recebeu a informação, ele tem a informação que para o X ir direto para o Y, ele gasta 2. E ele recebeu a informação do Y, que é essa linha aqui, ó. Ele recebeu a informação do Y que I do Y, aí, ó, D para, né? E do Y para o Z, ele gasta 1. Então, o que ele vai fazer? Se ele vai
para o Y primeiro gasta 2 e depois do Y para o Z gasta 1, é melhor do que ele ir direto para o Z, que era 7. Então, por isso que ele atualizou esse valor do 3 aqui. Isso daí é feito em todas as tabelas aqui. Ó. Então, aqui só foi mostrado o do X. Né? No Y, ele vai atualizar esses mesmos valores aqui. Assim, os mesmos valores aqui embaixo. No final aqui, ó, essa daqui seria a tabela inicial dos nós. Essa daqui seria a tabela final de cada um desses nós. Na tabela final aqui do X, o que você vai ter? O custo de todo mundo para todo mundo e o menor custo. Né? Então, se ele quer ir de X para Y, o menor custo é 2. De X para Z, 3. E do Y para o Z, 1. E de todo mundo tem o custo nessas tabelas aqui. Então, ele começa lá o algoritmo com o X, só sabendo as distâncias 2 e 7, se comunica com os outros nós e descobre o custo para todos os outros nós nessa representação. Como que é feito isso daí? Fazendo as iterações. Agora eu vou voltar na explicação aqui do algoritmo. Né? Cada nó vai mandar aquela tabela para os outros nós. Né? Isso daí é feito de forma assíncrona. Quando um nó recebe, ele vai atualizar de acordo com aquele mínimo. Né? A ideia é que esses mínimos aí vão convergir para o custo real do caminho. Né? Então, a cada iteração, você atualiza o custo do enlace, recebendo uma mensagem dos vizinhos aí que você tem, certo? O que tem de problema nesse algoritmo aqui? Quando você tem mudanças no custo. Né? Então, uma mudança aqui, se o custo da rota aqui de X para Y era 4, agora muda 1, ele até fala aqui, boa notícia, corre rápido. Né? Você vai detectar isso daí, uma mudança, e vai perceber que esse caminho aí continua, esse caminho melhorou. Só que quando você tem mudanças desse tipo aqui, o algoritmo demora para convergir. Isso daí pode fazer com que o algoritmo leve tempo para descobrir que o caminho, por exemplo, por exemplo, para se comunicar de X para Z, antes, com o custo 4, ele ia de X para Y, de Y para Z. Só que o custo agora ficou 60, então agora ele tem que ir direto para o Z. Então isso daí, o algoritmo vai precisar fazer várias interações para conseguir atualizar esse valor, certo? Comparando os dois algoritmos aí, a complexidade das trocas de mensagem pode influenciar isso daí. E, por exemplo, aqui, eu vou voltar para cá. Essa representação aqui, você tem 3 nós somente. Só que cada nó envia para todo mundo. Então, o nó X enviou uma mensagem 3 vezes, depois enviou de novo mais 3 vezes. Isso daí, quando aumenta a quantidade de nós, pode ficar inviável. A velocidade de convergência também leva em conta a quantidade de mensagens que você precisa trocar. Né? E aí, como cada algoritmo funciona de forma diferente, né? O algoritmo de Dijkstra é de 1 para todos, o Bellman-Ford é de todos para todos. E vamos gastar um pouquinho mais de aula hoje, mas não vou passar um exercício bem simples, dá para fazer em 2 minutos o exercício. Né? Vamos terminar essa parte aqui também. E a parte aqui do roteamento hierárquico, né? Que é a hora que você pensa aqui com uma escala, né? 200 milhões de destinos, né? Você precisa ter um jeito de trabalhar com isso daí na prática, pensando nessa quantidade, né? Que é a ideia do roteamento hierárquico. Qual que é a ideia do roteamento hierárquico aqui? Internamente aqui, ó, eu posso ter um algoritmo de roteamento, né? Que é interno a essa rede, e eu posso ter um outro algoritmo entre essas 3 redes aqui, certo? É como se fosse, se o 3C aqui quer mandar uma mensagem para o 1C, ou
até mudar. Se o 3C quer mandar uma mensagem aqui para o 1B, que é esse elemento aqui, o 3C só tem que saber repassar essa mensagem para o 3A. Né? Por quê? O 3A que conhece esse caminho aqui. Certo? Então, o 3C quer mandar uma mensagem para alguém aqui dessa rede 1 aqui, ele só tem que repassar isso daí para o 3A. Então, ele não precisa saber que o 3C é conectado aqui, consegue alcançar o 1B aqui, por exemplo, por esse caminho aqui. Ele tem que saber repassar isso daí pelo 3A. Então, tem alguns exemplos disso daí. Ó. Aqui, ó, suponha que o roteador no AS1 recebe um datagrama para fora do AS1. Então, algum roteador aqui recebe uma mensagem que é para mandar para fora. Né? Ele tem que descobrir se ele vai colocar isso daí, se ele vai mandar essa mensagem para o 1C ou para o 1B. A única tarefa que ele precisa saber. Né? Ou seja, ele aqui em cada um desses roteadores, ele tem que saber, nesses aqui, interno, ele tem que saber que se ele quiser alcançar o 3A, o 3B ou o 3C, essa mensagem tem que ser repassada para o 1C. Se ele quer alcançar o 2A, 2B ou 2C, essa mensagem tem que ser repassada para o 1B. Isso é uma tarefa que é chamada de roteamento inter-AS. Ele só tem que saber para quem que ele tem que repassar. É como se o 1D, o 1A, qualquer um interno aqui quer mandar uma mensagem para fora. Se é para o 3A, 3B, 3C, essa mensagem tem que ser repassada aqui para o 1C. Se é para esse lado, tem que repassar para o 1B. Só isso que ele precisa saber. Mesma representação aqui, ó. A S1 descobre que a subrede X, que é essa daqui, é alcançável por AS3, né, que é o 1C. Então vai ter essa informação aqui, ó. Quando alguém quer mandar uma mensagem para o X, envia para o 1C, não é pelo lado do AS2. Isso daí, a hora que ele mandar aqui para o 1C, o 1C repassa para o 3A e o 3A finaliza o repasse dessa atualização aqui. Mesma coisa nesse outro exemplo aqui, ó. A S1 descobre que a subrede X pode ser alcançada por 3 e por 2. Então, aqui no 1, para mandar para o X lá de cima, ou vai por aqui, ou vai por aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar a tabela de repasse interna desses roteadores, indicando que ou ele manda essa mensagem para o 1B ou para o 1C, porque os dois caminhos alcançam o elemento lá de cima. Né? Então, essa representação aqui das tarefas entre redes e entre roteadores internos, isso daí muda de acordo com como você vai fazer essa comunicação. A hora que você pensa em escala, né, que é essa representação aqui. Você tem muitos roteadores disponíveis para serem alcançados aí. E gastou um pouquinho mais hoje aí, ó. E acho que até não coloquei ainda, né? Só atualizar aqui. Fazer assim, ó, não vou colocar aqui como tarefa, deixar sem nada aqui, ó, mas só posto um presente aí no tópico aqui, certo? Como normalmente aí a tarefa é para ser feita durante a aula, hoje já gastou mais tempo aí para dar uma adiantada no conteúdo, só posto um presente aí no fórum para indicar a aula aí de hoje, certo? Só atualizá-la aí no fórum. Beleza? Então, finalizou aqui o capítulo de rede, né? Já queria finalizar, como essas partes aqui são mais específicas do capítulo de rede, a gente já finaliza hoje ele aí, certo? Então, posta um presente lá no tópico da aula de hoje, sem tarefinha aí, aqui 8h20 aí quase. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Por hoje, bastante conteúdo? Bastante conteúdo.
né? Dúvida por enquanto não, mas acho que eu vou dar uma reassistida na aula ali. Sim, essa parte é mais. Quis passar mais para dar uma adiantada aí, e a gente fica com aula aí de 40 minutos aí, não, se continuar desse jeito assim, a gente não acaba o conteúdo, né? Então, de vez em quando, eu passar uma aulinha mais longa aí, mas aí por isso que eu já deixei sem tarefa hoje, certo? Beleza. Firmeza. Beleza? Valeu. Até mais aí pra vocês. Lembra de postar lá, então, um presente aí na aula de hoje. Valeu, professor. Falou. Valeu, Boa noite.